O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para os porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. Logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelos demônios. Então a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma história belíssima e ao mesmo tempo muito triste. Primeiro nós vemos que Jesus os liberta do poder do mal, expulsa os demônios da vida deles e eles ficam agora homens livres. Ao mesmo tempo que Jesus faz esta graça acontecer na vida deles, aquela cidade, que era dos Gadarenos, era uma cidade pagã, onde viviam muitos homens, que ali eles eram pessoas que cuidavam, né? Que cuidavam de porcos, que eram produtores de suínos. Para a religião judaica, os porcos eram sinal de impureza. Eram impuros, porque estavam na lei do Levítico, que determinados tipos de animais não se podiam comer. Então, os porcos, no sentido, representavam a impureza. Mas aqueles homens que cuidavam dos porcos e que aquela cidade, e eles ganhavam dinheiro através dos porcos. Então, eles eram pessoas que estavam preocupadas com o dinheiro, não com a vida dos 2 que estavam possuídos pelo demônio. Se preocupavam com o bem material, com as coisas para si, mas não estavam preocupados com o irmão, com aquele que estava sofrendo, com aquele que estava possuído pelo mal. Eles não ficaram felizes com aqueles homens serem libertos do mal. Pelo contrário, ficaram revoltados porque eles perderam os porcos. Então, para eles era mais importante o dinheiro, o bem-estar que eles recebiam, as coisas que eles tinham, do que a vida nova daqueles homens. Mostra que assim, às vezes, as pessoas agem, elas ficam muito mais contentes com o que elas têm, com aquilo que elas possuem, do que com a felicidade do outro que está vivendo uma vida nova, né? Eles não ficaram felizes, pelo contrário, ficaram revoltados, pediram que Jesus não entrasse mais na cidade deles. Olha, expulsou Deus da vida deles, trocaram Deus pelo dinheiro. Às vezes para a gente, às vezes é mais importante para certas pessoas o dinheiro, as coisas, o objeto, do que a pessoa, né? Tem gente que dá mais valor ao celular do que ao irmão. Olha, dá mais valor ao computador, dá mais valor ao carro, dá mais valor à roupa, dá mais valor à casa do que a pessoa. Um dia eu estava no hospital, para ilustrar, né? E uma senhora,
estava lá de cama, já bem numa situação muito de uma enfermidade muito já avançada. E aí o esposo dela estava sentado do lado. E ela tinha mais ou menos uns 60 e poucos anos de casada. E ela disse para o esposo dela: olha, hoje eu quero te pedir perdão. Quando eu cheguei para dar a unção dos enfermos, ela disse para ele assim: eu quero te pedir hoje perdão. Porque tantas vezes eu fui rude com você. Fui dura. Porque às vezes eu encerava a casa, deixava a casa brilhando, e às vezes você chegava, né, da roça, cansado, e aí eu fazia você tirar a botina lá do lado de fora, para entrar dentro de casa. Eu achava mais importante a minha casa limpa do que você entrar dentro de casa do jeito que você chegava cansado. Está vendo? Às vezes a gente é assim, dá mais valor ao encerado do que a pessoa que chega. Para ela é mais importante a casa encerada, bonitinha, lógico que a gente tem que dar valor, né? Mas ele chegava cansado e ela fazia ele sentar lá fora, tirar a botina, entrar descalço dentro de casa, porque a casa era mais importante do que ele. Então, às vezes a pessoa dá mais valor a coisas, a situações, do que a vida do outro. E esse povo de gadarenos, essas pessoas, eles estavam preocupados só com o seu bem. Então, o mal vai entrando no nosso coração e vai fazendo a gente dar mais valor a coisa, objetos, animais. Tem gente que troca cachorro por pessoa. Troca. Tem gente que acha que o cachorro é mais importante do que o irmão. Dá mais valor ao cachorro. Trata o cachorro bem. Lógico que nós temos que tratar os animais bem. Seja vaca, cavalo, burro, né? Seja qualquer animal, nós temos que tratar bem. Mas não precisamos espancá-los. Não precisamos, mas temos que colocar o animal no lugar dele. Achar que o cachorro é meu amigo, não, o cachorro não é meu amigo é meu irmão. Cachorro é um animal de estimação, mas não é meu amigo. Meu melhor amigo é o cachorro? Não, meu melhor amigo é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, os amigos que estão aí. Esses são amigos. Agora, cachorro é só animal de estimação. Às vezes o pessoal dá valor, periquito, papagaio. Conversa o dia inteiro com o papagaio, mas não conversa com o irmão, né? Conversa com o papagaio, bate papo, ensina ele a cantar, mas não ensina o outro a cantar, não. Ensina o passarinho, olha, faz tantas coisas, né? Que maravilha que a gente faz. Mas esquece do irmão. Aqui nos Gadarenos era assim. As pessoas davam valor muito mais aos animais, aos porcos, do que às pessoas. E Jesus quis retratar isso. Quis mostrar este fato para que a gente despertasse. Olha, cuidado com o que você está fazendo. O cachorro não vai te levar, ou o cavalo, a vaca, ou qualquer animal de estimação, não vai te levar lá no cemitério, não. Vai ter que precisar de alguém para te levar, né? E o testemunho lá no cemitério é alguém que nos leva. É alguém que vai lá no cemitério nos levar. Naquele dia que a gente morrer, que precisa de alguém nos carregar, é aquele testemunho lá, aquelas pessoas que vão testemunhar a nosso favor diante de Deus. Por isso, aqueles demônios reconheceram Jesus, mas aqueles homens não reconheceram. Os demônios viram ali o Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo, Filho de Deus. Mas aqueles homens, os gadarenos, não reconheceram. Às vezes a gente reconhece situações, o demônio sabe quem é Jesus, mas a gente não sabe ainda quem é Jesus. Por isso a gente vive longe. Olha o caso de Agar hoje. Está vendo? Quando nós estamos mal, mesmo uma pessoa de Deus, mesmo uma pessoa que era agraciada, que Deus deu para ela um filho, quando nós não estamos vivendo bem em Deus, nós ficamos com ciúme até de criança. Olha, Agar ficou com ciúme da criança, da escrava, que ela quis que Abraão gerasse.
Ela ficou com ciúme da filha da outra, e ela tinha um filho maravilhoso que Deus deu para ela. Ela fica com ciúme. Também o ciúme vai entrando no nosso coração. Quando a gente não está em Deus, a gente cria ciúme, até de criança. Ah, é porque o filho do outro, porque o filho do outro, a casa do outro, o bem do outro, o carro do outro. A gente fica com inveja, com ciúme das coisas alheias, está vendo? Quando a gente não está em Deus, a gente fica com ciúme. Acha as coisas dos outros mais bonitas do que a nossa. Acha a vida do outro mais bonita, acha a história do outro mais bonita, acha a casa do outro mais bonita. Olha os nossos olhos, quando não estão em Deus, a gente não vê as graças. Agar não viu a graça. Por quê? Porque o mal cega a gente. O demônio deixa a gente cego. Por isso que aqueles homens eram violentos, ninguém passava por aquele caminho. Porque o demônio, quando vai nos cercando, ele não deixa a gente, vai fazendo a gente ficando tão maldoso, com tanta raiva, que a gente é capaz até de fazer o que Agar fez, ficar com ciúme de criança, querer o mal para uma criança. Quando você começar a perceber que você está maldoso, querendo vingança, querendo a morte, destruição, querendo dar valor mais à sua roupa, às suas coisas, né? É triste como a gente vê as pessoas brigando por causa de roupa, por causa de sapato dentro de casa, não é? Às vezes a gente vê irmãos e irmãs brigando por causa de sapato, de roupa, de cama, de lugar de sentar, até na mesa a gente briga. Tem gente que briga até por lugar no sofá, até para tomar conta daquele negocinho da televisão, né? Como é que chama? Controle remoto. Eu sabia que todo mundo sabia o nome. Mas a gente pergunta, né? Porque às vezes tem alguns que não sabem, né? Mas o controle remoto, a gente briga até por controle remoto. Né? Briga por causa de tantas coisas, por causa de roupa suja, de sapato velho. A gente briga, porque dá mais valor a estas coisas do que a amizade, a alegria de estar com o outro, de viver bem com o outro. Então nós fazemos guerra. O demônio faz a gente fazer guerra contra a nossa própria casa, a nossa própria família. Então Jesus nos trouxe aqui para mostrar aonde estão os seus valores, aonde estão os meus valores. Qual o valor que você dá às coisas ou à pessoa? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Ou você vai trocar Jesus pelos porcos desse mundo? Cuidado. A gente está dizendo, cuidado para você não trocar. Então Jesus está nos alertando, mostrando que nós precisamos novamente voltar a nossa vida à graça. Fecha teus olhos por instantes e vamos pedir essa graça hoje. Que se nossos olhos estavam, assim como aquele povo, os gadarenos, preocupado com coisas, com objetos, é importante a gente saber cuidar bem das coisas, Senhor. Mas nos dá a graça também de valorizar os nossos irmãos, as coisas que nós temos, a nossa vida. Dar valor às pessoas que o Senhor coloca perto de nós, de ajudarmos elas a serem libertas das forças do mal, assim como o Senhor expulsou aquele mal da vida daqueles homens, e eles voltaram a viver plenamente. Dai-nos a graça também de purificar os nossos olhos, a nossa vontade, os nossos desejos, nossos sentimentos. Se existe em nós ainda raiva, ciúme, inveja, por coisa, por situações, dai-nos a graça de tirar tudo isso. Lava-nos com teu sangue de todas essas fraquezas, de todo o mal que possa estar contaminando a nossa vida, nos deixando enfraquecidos assim, até mesmo trocando as coisas de Deus pelas do mundo. Dá-nos a graça de vencer tudo isso, de sermos essas pessoas novas, lavadas no teu sangue, homens e mulheres de Deus, para viver a plenitude, para fazer da nossa casa a harmonia, a paz, a alegria, fazer com que a nossa família seja esta família maravilhosa, onde o amor reina, onde a paz reina, onde a alegria reina. Dá-nos esta graça agora de santificar os nossos olhos, nossa boca, nosso coração, nossos sentimentos, porque nós precisamos viver esta vida nova no seu amor. Precisamos, como aqueles homens, sermos libertos de todo o mal que às vezes adentra em nós e gera ciúme, inveja, perseguição. Nos dê a graça de santificar todos os nossos pensamentos e desejos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!